Oi, seus lindos! Boa noite! Tudo bem? Espero que sim, que você tenha passado um dia feliz, um dia tranquilo, com muita saúde, viu? Olha, hoje é dia 10 de março de 2022, estou eu aqui no vídeo 10. Uau! Estou bem feliz de ter conseguido chegar até aqui, agradeço pela oportunidade, pelo retorno que eu estou recebendo e por essa troca que nós estamos fazendo. É muito legal. Antes de passar alguma coisa para vocês de bom, alguma mensagem, eu estou passando para mim, né? Antes de falar, eu estou me ouvindo, então isso é muito bom, viu? E o fato de eu estar aqui, isso está fazendo eu voltar, sabe, em alguns livros que eu já tinha passado, eu refleti sobre assuntos que eu já tinha estudado, então para mim está muito legal, viu? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Olha só, eu recebi hoje um depoimento da Jaque. Jaque, muito obrigada pelo carinho, fico muito feliz de eu poder estar ajudando de alguma forma você, tá bom? E o que eu tenho para te dizer? Tem um livro aqui que eu te indico, ó, que eu tô lendo também. Eu leio vários livros ao mesmo tempo, tá, gente? Eu gosto bastante. Eu acho que assim não enjoa, sabe? É um livro que chama assim, ó, Jaque, ó, Distúrbios da Sexualidade, tá bom? É do Francisco Aranda Gabilan. Ele é um fofo, um amor, ele é palestrante lá da Casa Fraterna, né, onde a gente frequenta. E olha, Jaque, eu posso te dizer que esse livro é muito legal, né? Então ele fala muito além dos órgãos e do instinto. Ele fala muitas coisas aqui importantes à luz da doutrina espírita, né? Como que a doutrina espírita explica, diz aqui distúrbios, né, da sexualidade. Então, vale a pena, tá bom? E aí também eu recebi um comentário, agora me perdoa, não me recordo o nome da minha seguidora, será que é a Roberta? Eu acho que é Roberta, se eu não me engano, a Rô. Ela perguntou sobre os animais, se os animais reencarnam, como que é. Olha, eu vou indicar um livro, Rô, para você também, ó. Animais, Nossos Irmãos. Eu vou colocar tudo aí na descrição do vídeo, tá bom? De Eurípides Cole. Tá vendo? Por que eu tenho todos esses livros? Samantha, você é doida do livro? Não. Olha só o que acontece. Desde quando... Olha só o marco na minha vida de novo. Desde quando a Luna foi embora, eu fiquei muito mais atenta, né? Eu busquei muito mais respostas. E aí não são respostas só de coisas que acontecem na minha vida ou que aconteceram na minha vida. Tudo ao meu redor me interessa. Tudo. Então eu vou dar um exemplo para você, Roberta e Jaque. Eu fui uma vez levar a cachorrinha do meu pai lá no pet shop, que estava com problema, né? E aí eu cheguei lá e eu vi um cachorro, era muito gigante, estava muito obeso. E ele estava sofrendo muito ali, sabe? Tava com sei lá, eram uns caninhos aqui. Ele estava com as duas patas quebradas, já era sei lá quanta cirurgia que ele já tinha feito. E ele estava ali no chão porque não tinha nem espaço físico ali, naquele... Eu falei pet shop? Desculpa, é no veterinário, gente. Não tinha nem espaço físico para colocar ele ali, então ele estava ali no chão, eu tive que passar meio que, sabe, quase que por cima dele, porque a cachorrinha também ficou internada, então... E aquilo me marcou tanto, sabe, eu poderia ter passado por aquilo e tudo bem, poxa, coitadinho do cachorro, ficar com pena e passou, mas não me passa despercebido. Por quê? Porque eu quero entender Deus, eu quero entender por que aquele bichinho está sofrendo daquele jeito. Sabe? Eu entendo que o sofrimento no ser humano, o sofrimento ele transforma a gente, sabe? Para melhor ou para pior, né? Assim, deveria ser para melhor, mas ele transforma a gente de qualquer maneira. E aí eu fiquei pensando, nós seres humanos, ok, mas e um bichinho ali considerado irracional? Né? Para que aquela dor, aquele sofrimento? E aí o dono me falou que ele já quebrou, tinha quebrado mesmo as duas patas, por causa da obesidade também, não suportava o peso, operaram, quebrou de novo, então um sofrimento, né? E aí foi o motivo pelo qual eu já fui buscar respostas, eu queria entender Deus naquele cachorro, sabe? Porque se eu não entender o Deus nas pessoas,
sabe? Eu não vou entender o Deus em mim, na minha vida. Então tudo me importa, sabe? As tragédias que acontecem, esses desencarnes coletivos, esses acidentes, cai avião, tudo isso eu busco compreender, né? Eu busco entender o motivo pelo qual aquilo aconteceu, sabe? Isso pra mim é muito importante. Então é uma dica que eu dou pra vocês também, sabe? Eu não gosto de ficar com dúvida, gente. Eu não gosto de ficar com dúvida. A realidade é essa. Eu corro atrás e, enfim. E aí esses 2 livros eu estou lendo também. Quem sabe numa outra oportunidade a gente possa comentar um pouquinho, mas já vou deixar aí na descrição, tá bom? Aliás, sobre animais, o Eduardo Gibelli, eu super indico. Meu Deus, sigam o Eduardo Gibelli no Instagram. Vou deixar aqui também na descrição. Ele fez uma live linda, 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 linda sobre o desencarne de animais, sobre os animais, sabe? Como que funciona quando o animalzinho morre, como que funciona, quanto tempo ele demora para voltar, sabe? Essas coisas. O papel do dono, olha, foi linda de viver. Então, vale muito a pena. Eu não tenho bichinho, não tem problema. Essa live foi pra gente, sabe? Nossa, linda demais, tá bom? E pensando nisso tudo, hoje me veio na cabeça um tema que tá aqui, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Esse aqui é o tradutor Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Eu já indiquei para vocês, né? E aqui tem um capítulo, gente, que ele fala, aliás, assim, eu já falei para vocês sobre esse livro, né? Se vocês olharem o índice desse livro, tem tanta coisa legal aqui, gente. Mas assim, o Espiritismo, ele não prega a Bíblia. Não é isso, tá bom? É que vocês vão verificar que aqui explica, não vai ficar focando exatamente nos versículos, né, nos capítulos, tudo. Vai entender o assunto, né? Vai entender a mensagem. Então, olha, são capítulos que falam, olha, sobre Deus, os diferentes estados da alma no mundo espiritual, né? Sobre ressurreição, sobre reencarnação, enfim, qual que é o bem e o mal, perdas de pessoas amadas, as provas que a gente passa aqui, né? O Consolador Prometido, o que é ser pobre de espírito, deixe que venha minhas criancinhas, tem tanta coisa aqui, injúria, sobre a paciência, sobre a obediência, resignação, perdoem para que Deus possa lhes perdoar, o perdão das ofensas, o mandamento maior, a parábola dos credores, tá vendo? Tem a Bíblia, tá totalmente a Bíblia aqui, tá? O egoísmo, a fé, a caridade, pagar o mal com o bem, né? Que mais? Fazer o bem sem ostentação, a piedade, sobre os órfãos, nossa, sobre a família, honrar pai e mãe, não se pode servir a Deus e a Mamon, sabe? Sobre a riqueza, enfim, fora da caridade não há salvação, né? O homem de bem, tanta coisa, são muitos capítulos. O poder da fé, né? Os últimos serão os primeiros, os falsos profetas, o divórcio. Gente, quem não odiar seu pai e mãe, né? Tem essa palavra odiar que muita gente confunde, tal. Olha, não coloque a candeia debaixo do alqueire, né? Sobre os órfãos, né? A coragem da fé. E aí, eu já até falei para vocês sobre a prece, né? Tem um capítulo aqui que é uma coletânea de preces. Eu não sei orar, eu não consigo me conectar. Gente, tem prece para tudo, Preces para si mesmo, preces para quem acabou de desencarnar, prece para quem está aqui, para alguém que esteja em aflição, para alguém que agradecimento por um bem que você tenha recebido, prece por uma criança que acabou de nascer. Nossa, tem prece para tudo, pelos doentes, por um criminoso, por um suicida. Gente, é demais, tá bom? Super indico. E daí, vamos lá. Eu separei aqui hoje para falar com vocês sobre a justiça das aflições. O que seria isso? Deixa eu arrumar aqui, peraí, que tá torto aqui de novo. O que seria isso? Poxa vida, a gente sabe que a gente vê tanta coisa ruim, né? Tanto sofrimento, tantas pessoas que esse sofrimento a gente não consegue entender, né? Hoje o enfermeiro que cuida aqui do meu pai, eu não assisto TV, gente, é raro. Agora com meu pai aqui, meu pai gosta, né? Ele fica deitado o dia todo, então ele sabe de todas as notícias. De vez em quando eu tiro, sabe? Coloco uma música, mas ele gosta, né? E aí eu vi que o enfermeiro saiu chorando, sabe? Daí eu perguntei pra ele o que foi. Ele falou, desculpa, eu me emocionei. Enquanto ele tava ali trocando meu pai,
ele viu uma reportagem, né, sobre essas criancinhas na guerra e ele percebeu que aquilo tocou muito ele, sabe? Ele ficou indignado, né? Acho que um pai que colocou a criança dentro do ônibus ou do trem, não sei, sozinho, né? E não podia ir junto, uma coisa assim. Eu não assisti a reportagem. Mas essa indignação, sabe? E eu sei que é difícil pra gente entender, né? Essa morte dos cantores, né? Por exemplo, a Marília Mendonça abalou, né? O Brasil. Tantas coisas que acontecem, queda de avião, poxa, pessoas que estão no auge do sucesso morrem, e inclusive até comentaram, alguém comentou comigo sobre essas tragédias, né, sobre esses desencarnes coletivos, quem sabe numa outra oportunidade a gente possa falar um pouquinho também. Mas, buscando tudo isso, a gente começa a pensar, se a gente não tem uma fé racional, a gente joga tudo para as mãos de Deus, fica difícil compreender Deus diante de tudo isso, né? E por isso que eu achei legal hoje falar da justiça das aflições, das causas atuais das aflições, por que a gente passa os problemas hoje, a gente enfrenta problemas hoje, né? Quais são os motivos desses problemas hoje, se é um motivo atual ou se é um motivo anterior, né? Então eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre as nossas aflições, né? Justiça das aflições. Eu vou ler só um comecinho. As compensações que Jesus promete aos aflitos na terra somente poderão ser desfrutadas na vida futura. Ponto. Então, a Bíblia toda fala de compensações de vida futura, né? Sem a certeza dessa vida futura, os ensinamentos de Jesus não teriam o menor sentido. Mesmo com essa certeza, né, da vida futura, que vai ser uma vida melhor, independente da crença, né, aí de cada um. Mesmo com essa certeza, é difícil entender a utilidade do sofrimento para que alguém possa ser feliz. Como entender o sofrimento, gente? Alguns dizem que é para ter mais mérito, certo? Você sofre, e depois você vai para o paraíso, vai puro, né? Alguns dizem assim. Então surge a pergunta, mas por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar tal condição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros parece que tudo está sorrindo? E o que é ainda mais difícil de compreender é ver as coisas boas e más divididas de forma tão desigual entre os viciosos e virtuosos. Difícil também é ver os bons sofrerem ao lado dos maus, que prosperam, simplesmente prosperam. Vocês já não ficaram indignados? Todo mundo já ficou, né? A fé na vida futura pode nos consolar e nos levar a ter paciência, mas não explica essas desigualdades, que parecem desmentir a justiça divina. Eu tenho certeza que vocês me entendem, né? A gente vê cada coisa que a gente chega a chorar, que nem o enfermeiro, indignado. E por quê? Aí vem aquela pergunta, por quê? Por quê? Por quê? Né? E aí, quando acontece alguma coisa com a gente, que nem aconteceu comigo, né? Com a minha família, né? Da gente perder um bebezinho de 6 meses, lindo, cheio de saúde. Então assim, você hoje que está aí me assistindo, você pode ver alguma coisa na TV que te indigna, aí você vai ficar triste e tal, daqui a pouco vai passar, você vai esquecer, né? Talvez você mais pra frente, numa outra oportunidade, você vai pensar nisso de novo. Quando você perde um filho, você não esquece. Você precisa entender, você precisa de resposta, sabe? E aí não tem como. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu fui buscar. E aí tá falando aqui, por exemplo, né, a doutrina espírita, ela me consolou demais, me confortou demais. Samantha, você é espírita? Eu não sei, eu não posso me considerar espírita, eu acho que eu sou universalista. Por quê? Porque eu não fico só presa à doutrina espírita, sabe? Eu acho que essa base aqui é para a humanidade, já falei para vocês em outra oportunidade. Mas eu não fico presa só nisso, eu vejo tantas coisas, eu leio tantas coisas, né? Então assim, eu completo, sabe? O que eu vejo de fora, eu vou completando com o que está aqui dentro, isso vai me trazendo um novo sentido. Eu não gosto de nada engessado, eu não gosto de, sabe, coloca você dentro de uma caixinha ali que você tem que ficar. Não, né? Então, por isso que eu acredito que eu seja universalista, tá bom? Então eu quero começar falando das causas atuais das aflições.
Aí começa assim: as contrariedades da vida possuem duas origens bem diferentes. Umas têm sua origem, tem sua causa na vida presente e outra tem sua causa na vida passada. Quando procuramos a origem dos males terrenos, vamos encontrar em nós mesmos, a responsabilidade pela maioria dos males terrenos. E aí aqui a gente vai começar a falar das causas atuais das aflições, né? Vocês vão perceber que, por exemplo, muitas coisas que a gente sofre aqui hoje são fruto das nossas atitudes. São frutos de coisas que a gente plantou lá atrás. Porque nada passa despercebido. Nada. Tudo que aqui se faz, aqui se paga, né? Então, a gente tem muita responsabilidade pela nossa vida, né? Já passou da época, já passou de você ficar jogando a culpa, ai, se Deus quiser, se Deus quiser, não. Ele quer, você precisa querer também, sabe? Se for para o seu bem, Ele vai querer, mas você tem que fazer por merecer, né? E aí a gente comete um montão de erros e depois a gente sofre consequências e muitas pessoas culpam Deus. Então aqui dá até um exemplo, o livro, né? Quantos pais tornam-se infelizes por causa dos seus filhos? Por não terem combatido as más tendências dos seus filhos desde a infância. Quanto que a gente está vendo disso hoje em dia, gente? Quanto? Quantas vezes a gente vê os pais errando, certo? Porque não é fácil criar, não é fácil ser pai. A gente tem que ser perfeito para ensinar eles, mas nós não somos, né? Então, a gente percebe pais errando muito, né? Mimando demais. E aí isso causa uma consequência quando o filho cresce escutando só o sim. Quando ele escuta um não, ele não aceita. Sabe, no primeiro não da namorada, ele pode tirar a própria vida. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? E buscar esse equilíbrio não é fácil, mas a gente tem que tentar, né? Então, o livro fala isso, né? Que na maioria das vezes, todos os males que fazem o homem sofrer pelo coração têm a sua origem no seu próprio mal proceder. Foi a gente que causou, né? Aí a gente ouve muita gente falando, ai, se eu soubesse naquela época eu não teria feito tal coisa. Ai, se eu soubesse, poxa, se eu pudesse voltar ao passado, né? Imagina você se arrependendo hoje, imagina se naquela época Deus tivesse te ouvido e concedido seu desejo, né, seu pedido. Então, a gente não tem maturidade, gente, né, para algumas coisas, não adianta, né? Não há só uma falta, por menor que seja, que não acarrete consequências mais ou menos dolorosas. Tudo, se você é muito egoísta, você pode ter certeza que vai voltar para você. Uma hora ou outra vai voltar para você, sabe? Um exemplo de outro fato, por exemplo, você come demais, o que vai acontecer? Não tem equilíbrio? Você vai ficar obeso, vai ficar com diabetes. Quem que está causando? Você. Não é verdade? Fica muito nervoso, muito irritado, com muita raiva, vai te dar um problema no coração. Quem que provocou? Foi você, que não soube controlar seus sentimentos. Então, tudo é a gente que causa, tá? E aí, a experiência adquirida através do sofrimento, o livro diz, faz com que o homem perceba a diferença entre o bem e o mal. Claro, se você faz o mal e você não tem nenhuma punição por isso, por que você vai fazer o bem? Não teria sentido, né? Então, para que a gente saiba a diferença do que é bom e do que é ruim, do bem e do mal, tem que ter, né, as duas caras, as duas faces, entendeu? Então, o homem não teria motivo nenhum para se corrigir, certo? Algumas vezes a experiência chega um pouco tarde, quando a vida já está perdida. É verdade. A experiência chega um pouco tarde e aí você não tem muito mais o que fazer. E olha, vários livros, várias palestras que eu já assisti, o maior arrependimento de quem parte dessa vida é de ter perdido tempo com coisas pequenas, é de não ter cumprido a missão, porque a gente vem aqui com uma missão, sabe? E a gente se perde, né, nesse mundão. Então, eu escuto muito isso, assim, sabe? Já escutei muito, né? Os espíritos dizendo, olha, se eu pudesse, eu teria feito diferente, se eu pudesse, eu não teria perdido tanto tempo, né? Então, hoje eu uso isso pra minha vida, sabe? E eu tento não perder tempo, na medida do possível, né? E aí,
vem a pergunta, né? Vem a questão. Ok, a gente cumpre, a gente faz um monte de coisa errada, a gente paga por isso, pela nossa imprevidência, a gente paga pelas nossas ações, pela nossa raiva, enfim. E quando acontece alguma coisa que você tem certeza absoluta que você não causou isso aqui nessa vida. Mas, toda vez o celular da Lulu toca aqui. Mais uma vez, eu vou me usar como exemplo, sabe? Uma família feliz. Poxa, minha filha tinha tudo que um bebê poderia ter: amor, carinho, família, um teto, água, banho quentinho, comida fresquinha, limpinha, e ela teve que ir embora, né? Então, quando a gente olha, sabe, por esse ângulo, vem aquele pensamento: meu Deus, por quê? E se a gente não fez nada agora de errado, se a gente estava fazendo tudo certo, por que com a gente, né? Então é o momento que a gente vai buscar respostas. E agora eu vou entrar nas causas anteriores às aflições. Até o momento eu estava falando o quê? Das causas atuais das aflições, ou seja, o que a gente dá causa, né? Que nós somos responsáveis por um montão de problemas que a gente causa. Mas e aí? O que são as causas anteriores das aflições? O livro divide, né, aqui. As causas que dão origem às aflições do homem podem ser classificadas em dois grupos: as aflições cujo homem é o próprio culpado e as aflições que aparentemente são alheias à sua vontade e que parecem atingi-lo como que por fatalidade. Parece uma bala perdida. Parece que você estava passando aí, atingiu você, né? As calamidades naturais, as enfermidades de nascença, aquelas enfermidades que tiram inclusive a possibilidade do indivíduo ganhar a vida, né, com seu próprio trabalho, as deformidades físicas, enfim, várias coisas, né, especialmente nas crianças. A gente vê tanto sofrimento, tantas pessoas em cadeira de roda, pessoas paralisadas. E como que a gente entende isso? Como que um pai consegue entender isso? É tão difícil, né? Então, se você tem certeza que você não causou isso aqui, e se tudo, sabe, tem uma causa, tem um porquê, se não foi aqui, foi numa vida anterior, não tem como explicar isso. E eu sempre, quando eu tenho várias amigas de diversas religiões, e eu sempre pergunto, né, e quando a gente começa a falar, enfim, de crença, né, enfim, de vida, de espiritualidade, eu acho muito legal essa troca. Eu sempre pergunto, quando chega uma mãe lá na sua igreja, enlutada, sentindo-se injustiçada, vítima, como que vocês consolam ela, sem jogar culpa para Deus e sem deixá-la continuar na posição de vítima, sabe? Porque falar assim, ai, Deus quis assim, você tem que entender, ok, mas isso não consola, isso não conforta, a gente precisa entender. Se Deus quis assim para mim, por que Ele não quis assim para o vizinho? O que a gente tem de diferente, né? Então, é o tipo de pergunta que a gente vai fazer e a gente vai querer resposta, né? Não tem jeito. Olha lá, qual a explicação para as crianças que morrem pequenas e que da vida só conheceram o sofrimento? Tem criança, gente, que sofre o tempo inteiro. A gente olha essas criancinhas na África, gente, pele e osso, pele e osso. Sabe, se você não tem uma fé racional, sabe, se você não consegue entender os motivos, você vai achar um Deus, um carrasco. Como entender Deus, né? Olha lá, pelo princípio de que todo efeito tem uma causa, se a causa vem sempre antes do efeito, né? Teve um efeito, tem uma causa desse efeito. E ela não está nessa vida atual, a causa, ela só pode estar na vida anterior. Isso é óbvio. Se foi duro e desumano uma pessoa, ela pode nascer depois ser tratada com dureza e desumanidade na próxima vida. Se foi orgulhoso, ele pode nascer numa condição humilhante. Se ele foi avarento, se a pessoa foi egoísta, se empregou mal a sua fortuna, ela poderá ser privada do necessário na vida seguinte. Se foi um mau filho, ela poderá sofrer com os próprios filhos. Vocês conseguem entender? Que quando a gente olha com esse olhar para as coisas, a gente começa a aceitar essas coisas, né? A não se revoltar,
com algumas coisas. A gente olha a pessoa naquela situação, a gente ajuda na medida do possível, mas a gente compreende que aquela pessoa precisa estar passando por aquilo, sabe? Então, inclusive eu li eu não sei se foi uma palestra, enfim, que eu assisti, que falou o seguinte, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Por exemplo, adoção. Se é uma criança que está lá no orfanato, sem pai, sem mãe, ok, né? Agora, por exemplo, se é uma criança que mora na favela, tá lá com a família dela, tal, e você vai de alguma forma, tira a criança de lá para morar no seu luxo, com tudo que a criança, você pode estar estragando a encarnação dessa criança, porque se ela nasceu naquela família, há um propósito para aquilo, ela tem que passar por alguma coisa ali. Então você pode fazer diferente, você pode levar cesta básica, você pode ajudar a família, você pode, mas manter a criança ali, né? Ao menos, gente, lógico, né? As exceções, a criança está sofrendo maus tratos e mesmo assim essa criança tinha que estar ali, né? Mas não é por isso que vai deixar, é óbvio, vamos ter o bom senso, né? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. É isso, a gente não pode querer levar todo mundo para o nosso mundo. A gente tem que entender, né, as adversidades e as provações de cada pessoa, na medida do possível, né? A gente tem que elevar o pensamento, como é? Aquele que elevar o pensamento a ponto de abranger uma série de existências, compreenderá, porque cada um tem o que merece. Uma vez que a justiça de Deus nunca falha. Então, quando vocês pegam essa confiança, eu sempre falo isso, vocês começam a compreender tudo. Então, quem que me perguntou aí, sabe, desses desencarnes coletivos, tudo tem um porquê, gente, tudo tem um motivo. A gente não vai saber exatamente porquê. Olha, foi por isso, porque ela machucou, tal, não vai, mas você vai conseguir compreender que houve um motivo para aquelas pessoas morrerem todas juntas ali naquele instante. Sabe? Então, é tudo questão de estudar. E isso não me importa, importa porque com isso você vai formando o Deus dentro de você. Você vai ficando muito forte, você vai aumentando a sua fé, tá bom? Só que, nós não devemos pensar que todo o sofrimento suportado nessa vida seja devido a erros cometidos no passado. Tá acontecendo, foi no passado, que a pessoa fez no passado, tá? Não. Na maioria das vezes, são provas escolhidas pelo próprio Espírito, com a finalidade de concluir a sua depuração e apressar o seu progresso. Olha só, eu me lembro quando eu aprendi isso, eu fiquei um pouco assustada, eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu escolhi essa prova? Vamos rever esse contrato? Posso rever esse contrato que eu assinei? Me prova que eu assinei esse contrato, né? Tão difícil. Mas sim, eu entendi, eu compreendi que algumas provas somos nós que escolhemos. Então a gente tem que entender e tem que seguir, sabe? Vai seguir, fazer o quê? Olha lá, através das diversas reencarnações, o espírito se livra pouco a pouco das suas imperfeições. Então assim, cada vez, gente, que a gente volta pra cá, num corpo, numa situação, numa família, a gente vem para resgatar alguma coisa, né? Então, as pessoas, por exemplo, olha que hoje fala, poxa, né, que fala eu sou homossexual, eu não aceito o meu corpo, tem tantas coisas, né? Com certeza tem alguma coisa aí no passado, numa outra vida, né, que não ficou bem resolvido. Você ainda tem resquício aí, né, de algum passado. Que isso é legal você estudar, você tentar compreender, né? Então aqui, distúrbios da sexualidade pela visão espírita. Muito legal, dá um norte, dá um entendimento, né, maior. Então a gente tem que começar a refletir, sabe, a buscar mais respostas, para que a gente consiga se confortar e a gente consiga compreender mais essas adversidades. Essa guerra que está acontecendo, gente, que tragédia, que coisa triste, né? Só que eu entendo, né, que, poxa vida, esses líderes, se o que a gente faz aqui é o que a gente faz aqui, a gente paga aqui, eu fico imaginando, né, um líder, né, um presidente de um país que recebe a confiança de um povo, de uma nação, fazer uma coisa errada assim. Se ele veio com uma mochila cheia, ele vai voltar
Com certeza, com mais dívidas ainda, né? Porque quando você comete um erro aqui, gente, o Espiritismo fala muito nisso. Não é só questão de você chegar lá e você pedir desculpas e tá tudo bem, não. Porque dependendo do prejuízo que você causou para essas pessoas, não tem volta aqui nessa vida. Não tem como você consertar. E se ficasse por aí, parasse a isso, ia ser tão injusto. Não é verdade? Então, dependendo do que você causa para uma pessoa, não tem volta mais aqui nessa vida. Ai, será que Deus esqueceu? Não. Não esqueceu, sabe? As coisas não acontecem assim, da forma que a gente pensa. Então, tudo tem que ter muita responsabilidade com essa vida aqui, não é fácil não. Então, esses líderes, esses políticos, líderes religiosos, todo mundo tem responsabilidade. Não tem essa, sabe? Quando você tem essa consciência, não tem essa de você falar assim, olha, vou pegar isso aqui, escondido, ninguém vai ver. Estão vendo. Estão vendo, sim, fica tranquilo que tá vendo. Então, quando você tem esse senso de responsabilidade, essa visão, na verdade a responsabilidade fica tão grande que você tem que ser corajoso para pensar dessa forma, viu? Que você está o tempo inteiro sendo observado, né? Que você está o tempo inteiro sendo testado. Então, gente, essa é a minha mensagem de hoje. Eu espero que tenha ajudado aí de alguma forma, colocado vocês a refletirem, tá bom? Se vocês quiserem sugerir algum assunto que eu comente aqui, que esteja dentro do que eu saiba, dentro do meu conhecimento, que eu consiga discorrer e ajudar de alguma forma, podem colocar, tá bom? Aí eu me manifesto. Se der, tudo bem, tá bom? Bom, um beijo enorme para vocês. Boa noite, durmam com o Papai do Céu. Amanhã estarei aqui de novo, tá bom? A tricotar, a filosofar com vocês. Vamos sair da caixinha. Bora sair da caixinha, tá bom? Um beijo enorme. Boa noite, gente. Fiquem com Deus, viu?